eu estudava no terceiro colegial e mais dois amigos, nós decidimos fazer um jornal na escola e era 1976, então era um período ainda instável, um período de autoritarismo no Brasil, e a mentalidade do autoritarismo contamina professores, autoridades educacionais. E o nosso jornal teve que ser fechado e eu acho que eu resolvi fazer jornalismo de pirraça, porque eles ali falavam que a gente não podia fazer o jornal e eu pensei, então eu vou estudar em São Paulo. Eu tinha lido em 75 que tinha uma greve aqui na ECA muito grande, eu fiquei animado com aquilo. Falei, vou para essa escola aí e vou virar jornalista. Eu achei de cara que a cidade universitária fosse maior que a cidade de Sales Oliveira, que é uma cidade vizinha de Orlândia. Mas a verdade é que talvez fosse até maior do que Orlândia. Mas não era. Mas a impressão era de um lugar muito vasto. Essa sensação de extensão, de vastidão, foi a primeira coisa que eu senti. Aí eu entrei na ECA, achei a classe em que estaria havendo aula. Quem estava dando aula era o professor Virgílio Noia Pinto, falando sobre tempo cíclico e tempo linear, e história. E eu guardo a lembrança dessa aula até hoje. E falo em aulas de pós-graduação sobre tempo cíclico e tempo linear. E me lembro do professor andando de um lado para outro na classe. A ECA tinha uma particularidade naquele tempo, e nós estamos falando do final da década de 70, que era a presença de uma juventude, de gente muito talentosa e inteligente, que se destacava com relação a outras escolas, e um lugar muito vibrante no movimento estudantil e nos movimentos de cultura. Havia grupo de tudo, gente fazendo música e bem, gente fazendo teatro e bem, grupos de criação artística, os mais diferentes, em vídeo, cinema, e grupos políticos. Eu gostava mais da parte de grupos políticos, mas gostava também, fiz revistinha cultural aqui, revistinha cultural é uma maravilha, a gente falar assim. Mas o que chamava atenção eram as pessoas que estavam aqui. E hoje, dando aula na ECA, eu acho que um dos pontos muito fortes dessa escola é a juventude que ela atrai. Nós temos alunos de grande potencial e, quando tocados corretamente pela motivação do curso, vão embora, é uma beleza. Como numa aula do Timoshenko Web, falando de dialética, e um amigo meu, que eu não posso revelar o nome, falou assim, cara, tomei um ácido ontem, aí eu entendi o que é a dialética. Para ele era uma iluminação. É engraçado porque essa ideia hoje é o que o Ciro chama de comunicação. O Ciro pensa muito sobre a incomunicabilidade. Isso é uma ideia engraçada, que eu tenho lembrança da ECA. Professora Jeanne Marie, falando de psicanálise, e uma vez eu conversando com ela, ela me disse que ia fazer lá um projeto, e eu ia também fazer um projeto, e alguém perguntou, mas Eugênio, você vai fazer isso? E eu disse assim, não só eu, como ela. E ela levantou a mão na hora e falou, ato falho. Ali eu aprendi o que é ato falho. Com o mineiro Luiz Antônio Novaes, o jornalista do Globo, eu aprendi o que era piquete. Eu entrei aqui sem nunca ter ouvido o nome do Adorno, que é um autor deveras consultado, né? Então, um dia os alunos estavam fazendo alguma manifestação e aí o Bruno Fuser apareceu na porta da classe e falou,
imagina que vergonha, essa nossa biblioteca não tem adorno. Eu aderi ao movimento, mas eu achei que ele estava querendo dizer que a biblioteca não tinha enfeite. Eu não entendia nada. Eu ia, por exemplo, no restaurante universitário, e nós fizemos uma greve, ocupamos um restaurante, eu fiquei lavando bandeja. Mas eu achava aquela comida uma maravilha e achava baratíssima. Eu precisava gastar alguma energia no exercício intelectual para achar que era um absurdo o aumento de preço de alguns centavos insignificantes. E entender que ali estava em jogo uma questão de princípio. Gostava muito da movimentação. As pessoas falam de uma leitura heróica da adesão da juventude do nosso tempo à luta política e tudo. Eu peguei um tempo muito tranquilo. Praticamente não tinha mais prisão. Vladimir Herzog tinha morrido 3 anos antes, o capítulo de horror completo. Mas, no nosso tempo, a reconstrução da UNE, eu fui diretor do DCE, a minha gestão legalizou o DCE, que havia estado... a gente percebeu que era necessário dar personalidade jurídica para a entidade. Então, estávamos reconstruindo essas entidades estudantis, mas, fundamentalmente, o movimento estudantil era muito divertido. E isso que, às vezes, não é dito e é importante. A gente tinha uma trabalheira para... Tinha que fazer reunião de célula, vender jornal. Ali eu tive uma grande lição de jornalismo, vendendo o jornal ao Trabalho, porque a primeira vez que me venderam o jornal ao Trabalho, eles destacaram um militante da organização, que era o Mineiro, para fazer discussão comigo. Então a gente comprava o jornal, aí discutia com um vendedor do jornal e eles iam cooptando você. E ali eu brinco com o Mineiro até hoje, a grande lição de jornalismo, que o Trabalho, eu falava para ele, é um jornal que o jornalista precisa ir junto, senão o leitor não entende. E depois eu comecei a ensinar meus alunos, não façam matérias, não façam reportagens, que só podem ser entendidas se vocês estiverem lá para explicar. Mas ainda assim eu sentia falta de estudar, eu queria estudar mais. E achava que o curso da ECA às vezes era meio etéreo. Então eu pensei, onde que tem um estudo sistemático, que tenha começo, meio e fim, que exista claramente o que é pré-requisito do quê. Eu pensei no curso de Direito. Meu pai era advogado, então eu gostava disso, via que muito jornalista tinha curso de Direito. Então eu entrei na São Francisco para estudar. Eu gostei muito da São Francisco, mas aí em mais ou menos 84, 85, final de 84, o Luiz Milanese me indicou para o Mário Sérgio Conte, que era editor da Veja, que estava precisando de um repórter. O Mário me entrevistou, me contratou para trabalhar na Veja. Aí, babau, eu já tinha acabado a ECA, mas não deu para acabar a São Francisco. Então eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando na Veja, depois, quando eu saí da Veja, fui para a Brasiliense, aí eu voltei a São Francisco para terminar o curso de Direito. Só terminei o curso de Direito em 87, mas me diplomei, peguei o diploma, pus no guarda-roupa. Até hoje meu diploma está no guarda-roupa, dentro do envelope. E nunca me inscrevi em exame de ordem dos advogados, nunca fiz nada com aquilo. Mas assim, a condição de ser professor na ECA e na USP, para mim parece uma espécie de maravilha, porque eu me lembro a primeira vez que eu entrei aqui, eu adoro andar pela cidade universitária, eu gosto desse lugar, desse chão, dos prédios, dos espaços. Eu tenho lembranças desses lugares, das coisas que eu fiz nesses lugares, das experiências que eu vivi. É um ambiente do qual eu gosto muito. E eu vivo numa espécie de contagem regressiva, porque com 70 anos a gente tem que aposentar.
Então eu fico querendo aproveitar cada dia, cada aula, antes que acabe. Então, eu acho muito legal. A USP tem um monte de problemas, incrível como tem problema aqui. Mas do ponto de vista da formação da juventude que está aqui dentro, a existência desses problemas é paradoxalmente formativa. Porque os alunos são incorporados à visão das contradições que afloram, e com essa incorporação eles aprendem a lidar com isso também. Então basta ver que o movimento estudantil, um pouco mais antigamente do que hoje, é uma grande escola de formação também, e só lida com problema. Então, a universidade pública, nesse nosso contexto histórico, com as limitações que ela enfrenta, é um laboratório excepcional. Eu quase chego ao ponto de falar bem dos problemas, mas não é esse o caso. É evidente que não é esse o caso. O que é notável é que a ECA tem uma concentração de gente, e aí eu incluo os professores também, de muito talento, que está fazendo pesquisa interessante. Outra vez, tem todas as limitações da universidade pública, crise da USP, etc, 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 mas tem uma coisa tão rica, um ambiente tão propício para invenção, que é muito motivador. Pelo menos é o que eu acho. A ECA cresceu, falta para a gente uma visão de conjunto, falta encontro, troca entre as diversas unidades, os diversos departamentos da ECA, um projeto. Então ela cresceu e não adquiriu consciência do seu corpo atual. Isso é muito definidor na fisionomia presente da escola. A vida da universidade em geral, mas a vida do estudante, na ECA em particular, depende demais da capacidade dele se engajar em projetos e investir energia e trabalho para que isso aconteça a contento. Não adianta outra coisa. Todas as pessoas que estão vindo para cá, praticamente são, sem exceção, são pessoas talentosas e são pessoas destacadas nos seus grupos de origem. Nós não estamos aqui lidando com pessoas que estão na média, mas são jovens que despontaram por isso ou por aquilo e estão aqui. Precisam saber que existe algo de talento naquilo que se faz com facilidade, mas não existe valor no que se faz com facilidade. Então eles precisam encontrar o seu talento, que é uma tarefa antiga da educação, desde os gregos. Precisam encontrar o seu talento e, em cima do seu talento, precisam ter um alto investimento de esforço, de energia, de vida, para que alguma coisa valha a pena.